Bom, boa noite, amigos, amigas, bem-vindos. Boa tarde também. Estamos aqui nas redes humanizadoras para fazermos as nossas construções. E eu queria colocar para vocês que o material, não sei se todos chegaram a ver, né, o link do material, que é o documento que a gente está elaborando junto, coloquei aqui, que é o que foi, na semana passada, nós estivemos também trabalhando neles, tá? Só um pouquinho que eu estou compartilhando no chat, por isso que está demorando um pouquinho. Nós estivemos falando sobre a questão da aprendizagem, na construção que o Matheus trouxe. Aí eu queria organizar com vocês a dinâmica de grupo, só para a gente poder se organizar no tempo também, porque atrasamos um pouquinho, outras pessoas estão colocando que vão atrasar mais um pouquinho ainda também. Quem poderia assumir a cronometria para organizarmos? A cronometria, né? Acho que eu não preciso explicar, né, gente? Ou preciso? Acho que a Milena não sabe. A cronometria é a organização e gestão do tempo, para a gente poder se coordenar e cooperar junto. Então, quem poderia assumir? Acho que Milena. Se Milena não sabe, convém ficar sabendo. Convém ficar sabendo e aprender, né, não, Luiz? Porque... Né? É fazendo que se aprende. É fazendo que se aprende. Não é? Aí, senti firmeza. A Mariana está com participação especial. Sim, adora, né? Tem que dar um oizinho. Deixa um abração. Bom, Milena, então, aí precisamos só acordar o tempo. Tudo bem acordarmos de 3 a 5 minutos? Aí, se precisar mais, é só se colocar também para a gente poder organizar, tá bom? Algumas pessoas estão mandando mensagem falando que ainda estão em deslocamento, mas daqui a pouquinho estão conseguindo chegar, tá? Então, a pauta ficou da aprendizagem, segundo a pergunta que o Matheus tinha trazido, foi apresentada uma construção para a gente fazer um desenvolvimento com relação à aprendizagem e à avaliação. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, lembrando que a gente constrói junto, então é sempre possível, né, fazer uma adaptação, reorganização e tudo mais. Estou vendo que pessoas estão solicitando acesso aqui, eu vou estar liberando para quem solicitou agora, tá? Então, nesse documento, o que nós organizamos? Teve a questão que o Matheus fez, ficou aqui para baixo, tá? Deixa eu só encontrar aqui. Como dar nota? Você já passou por uma situação que se viu obrigado a dar uma nota, sabendo que ela era injusta, como foi a situação, como você lidou. Então, nós começamos a trazer aqui respostas, né? Tem também no documento e na transcrição. E nisso, eu trouxe uma colocação sobre nós falarmos e refletirmos sobre a constituição da aprendizagem e da avaliação. Então, foi visto as avaliações sobre o processo de aprendizagem, que normalmente as avaliações elas estão correlacionadas a um campo de ensino. Então, o Luiz, ele fez, inclusive, uma apresentação, que até algumas pessoas pediram se ele poderia compartilhar uma parte, até a Carla pediu para perguntar se poderia também, para poder ver e ter uma noção. Então, são várias formas de nós desenvolvermos construção de aprendizagem em mudança e transformação nesse sentido de humanização, porque nós não estamos trabalhando com um processo só quantitativo ou de ensino, e sim uma construção de aprendizagem. E tem várias formas de ser feito. Nós elencamos aqui algumas formas de serem feitas, tá? E tem algumas pessoas também que vão estar participando, que já estão bem nessa prática também, além do Luiz, além de mim, além do Bruno, Mariana, né, o Helder, acho que todos nós aqui fazemos essas práticas e construções, alguns mais avançados, outros ainda no começo, outros também nesse campo de pesquisa. Mas a Leila vai estar um momento depois com a gente aqui também, da Escola dos Sonhos, para vocês conhecerem, que é uma das escolas mais avançadas que tem também, assim como a Escola Aberta de São Paulo. Avançados que eu quero dizer é no processo de mudança e transformação, pensando em nota, aula, prova, que são construções técnicas de ensino, tá? Porque avanço é o avanço humano e, sem dúvida, elas também são muito avançadas humanamente. Mas eu digo na relação da prática também correlacionada à construção de aprendizagem, que é uma grande dificuldade não só no Brasil, como em Portugal, como no mundo, né? Eu estou acompanhando algumas escolas também, até da própria Finlândia, e não é tão simples você fazer uma questão sem aula, sem nota, sem prova, porque ainda assim é focado em cima dessa situação de aula, nota e prova, sim, mesmo que tenha
interdisciplinaridade, uma multidisciplinaridade, uma transdisciplinaridade, no momento da prática de avaliação, é sempre muito complicado, né? Sim, querida Rosângela, elas vão na Escola dos Sonhos. Ela já falou comigo, ela falou, ai, Zizi, a Rosângela, sua amiga, ela falou que tá vindo por cá, ficou super feliz, me agradeceu e tal. Eu falei, isso mesmo, Rosângela, amigona, tá levando a galera para conhecer a Escola dos Sonhos. E vale muito a pena, vocês vão ver que fantástico. A construção, é melhor até a própria Leila fazer a apresentação, mas elas têm construções muito fortes com as trilhas de aprendizagem, ligadas aos roteiros de aprendizagem e num processo sistêmico. Então, vale muito a pena ter essa noção também de como é essa construção. Assim como tem também a construção da escola aberta, que é mais ligada ao processo de roteiro, portfólio, né, e projetos de aprendizagem. Seria muito Onde bom fica a também... Escola dos Sonhos? A Escola dos Sonhos fica na Paraíba, Luiz. Paraíba é no Nordeste brasileiro. Fica pertinho da Rosângela. E aí, Zizi, desculpa, eu não pedi a palavra. A gente vai para lá em abril e vamos em maio, aí no caso, eu acho que só eu, para a escola aberta. Isso, a gente vai se encontrar lá. Quem puder ir mais... Sim, a Rosângela vai também, Luiz. Ela é mais uma convidada. Vão comigo? Vamos. Luiz, você vai estar lá? O Luiz estragou a surpresa. Eita, gota. Eu vou levar jabuticaba congelada para ele. Já não vou, então. Já não vou. Gente, vai fazer uma caipa, se gostar de caipirocha, fica uma delícia. Eu vou estar na escola aberta no dia 13 de maio. Ok? Mas vou estar em São Paulo, dia 12, dia 11 também, e vou estar no Rio. Eu vou estar de 10 a 16, também lá. Na escola aberta, uns 3 dias dormindo lá. Pronto. Então a gente dorme junto. Desculpa, não dorme junto, a gente fica lá junto. Bom, gente, falar isso, mas é porque são sentidos de culturas diferentes. Mas quem quiser... Zizi, corta esta parte, corta. Combinado, amigo. Mas a gente... Ela entendeu, tá de boa, não tem nada não. Mas quem quiser estar lá, a gente vai estar junto nessa construção, tá? Já fica o convite para todos. Eu estava fazendo surpresa, que eu ia contar mais próximo da data, mas agora já tá todo mundo sabendo, tá? E se quiserem ir, a gente se organiza lá, porque a ideia é que a gente possa conversar e aprofundar sobre essas questões também, né? É que a gente sabe que é difícil essas movimentações, mas a ideia é também um dia a gente baixar todo mundo na Escola dos Sonhos também, né? Então, quando vocês tiverem ânimo para essa questão também, é só falar. Eu estou convidando para setembro, né? Quem quiser em setembro também se movimentar, é só organizar o dinheiro, porque eu sei que, né, tem que organizar, porque Nordeste é bem longe, né? Assim, depende, se você está no Nordeste com uma Rosângela, não, mas eu sei que aqui as outras pessoas não estão no Nordeste. Quer dizer, mentira, a Rafaela tá. A Rafaela é mais próxima. Mas, tirando a Rafaela e a Rosângela, todo mundo tem que se organizar, que é longe, né? Então, desse sentido. Aqui tudo aí, é muito caro a passagem, né? Sim, organizar com antecedência. Eu não vi não, gente, perdão. Vai estar onde, em setembro? Aqui? Setembro. Vou falar isso também, deixa eu só perguntar para a Milena. Sim, Milena? Então, você já vai cronometrando, aí já vão dar 3 minutos. Continuo ou não pausa? Eu fiquei nessa dúvida, só começo ou não? Por favor, recomeça os 5 minutos também, mais 5 minutos, tá? Só para terminar, eu vou só terminar de abordar essa questão rapidamente e deixar o convite para vocês em setembro, 17, 18, 19 de setembro. Quem conseguir ir para Angicos, para a gente poder ter a questão do Seminário Paulo Freire, tá? Que vai ser em Angicos. Então, estão todos muito bem convidados, né, para poder ir também, tá? Eu vou estar nessa organização com a Moane também, e também estou ajudando a organizar o seminário lá, então vai ser fantástico, tá? Vale muito a pena, é a Constituição Angicos, a terra que Paulo Freire fez as 40 horas de Angicos, sim, e é fundamentado nessa construção, e está sendo feito todo um movimento e revitalização nesse sentido mesmo. Então, muito bem-vindo quem conseguir, quem tiver a possibilidade e tal, para a gente poder se encontrar lá também, bom? Legal, Cici, adorei saber. Viva Paulo Freire, a gente está aqui nessa movimentação. Estou voltando um pouco às minhas raízes,
né? Os amigos antigos aí estão retomando também. Sim, Rosângela. Não, só para perguntar, é meio retórica a pergunta, mas você avisa a gente, né? Quando tiver com inscrição, já tudinho. Porque eu vou de carro. Com certeza eu irei. Uma pessoa já sei que tem que ir comigo, meu pai. A gente vai de carro, eu e ele, que ele gosta, ele quer conhecer. E aí você vai avisar, né? Quando começar a inscrição. Aviso, sim. Aviso, tá? Qualquer coisa a gente fala ali. É tipo aniversário, vou comemorar lá. Ô, Rosângela, se o pessoal conseguir aí, você consegue com coração de mãe, como fala, acolher as pessoas que é próximo? Total, quem quiser vir fazer a parada em Recife, no meu carro vai ter pelo menos meu pai comigo, porque aí eu quero levar meu pai, que ele conhece as estradas, mais 3 vagas, né? E não sei se os alunos vão que vir. Lena já tá colando em mim, já vai pra coisa. Provavelmente, não sei se ela... Mas aí a gente vai combinando, sim. E a parada aqui em Recife eu acolho, quem vier. Então, já estamos fazendo. Agora, quanto tempo dá de Recife para Angicos? Vou olhar e daqui a pouco eu falo. Já estamos fazendo a construção aqui, viu? O Luiz também, quando puder despencar lá de Portugal para o Nordeste, Luiz, literalmente é muito bem-vindo, tá? Sim, eu acho que é mais perto daqui de onde eu estou, para o Nordeste, do que quem mora no sul do Brasil, não é? É mais perto, dá para ir de barco e tudo, vou remando e chego lá no instante. Com certeza, é mais perto que o Centro-Oeste também. Bom, mas era essas questões, só para deixar também, tá? Quem quiser, fica aí o coração. A Rafaela também, né, Rafaela? A gente consegue contar com você aí, né? Pessoal em João Pessoa, se precisar. Sim, Zizi, com certeza. Estou sempre aqui, João Pessoa, Recife, tudo certo, tudo certo. Oi? Fica perto mesmo daí de Angicos, eu acho. Daqui fica até mais perto também. E para a Escola dos Sonhos a gente vai também agora esse ano, só não sei bem o mês, mas a gente vai também, novamente. Agora a Escola Aberta de São Paulo não estava sabendo ainda o que é, tudinho, depois eu me informo. Claro, com certeza. Se conseguir em maio, tá? Mas fica o convite também. Então, a gente tem mais um local. Tem a Rafaela também, João Pessoa, que vai conhecer as calopsitas dela. Então, eu não vou conhecer ainda as minhas, mas vou conhecer as calopsitas dela, que a Rafaela também é cheia de calopsitas. Ama passarinhos também. Bem-vinda, Malu, boa noite. Então, bom, pessoal, vamos... Então, deixou essas... Tá? Fica para quem puder, quem quiser, é só entrar em contato, a gente organiza e vai fazendo a nossa trilha aí, a nossa própria trilha de aprendizagem e aprofundamento, né? E, claro, quando a gente conseguir também todo mundo passar, sem dúvida, acho que a Escola da Floresta está de coração aberto também, né? Eu já falando pela Mariana, pelo Bruno. Mas eu sei que eles são demais também ali, tá sempre aberto para vocês. E se vocês quiserem passar muito calor na Agrofloresta Pedagógica, também está sempre em aberto, e eu deixo sempre o coração aberto para vocês, né? Quem conhece o Centro-Oeste sabe como é quente, né? Zizi não fala não, aqui teve um dia muito calorento. Eu sei, amiga, eu sei, tá? Entre 50 e 40 graus, tá uma bolha de calor. Tá bem isso daí aqui, viu? Esse período agora não é bom. A gente tem que marcar o melhor período. O período que estiver mais fresquinho, a gente avisa já com antecedência para vocês e fala, ó, gente, esse período entre, né, setembro, outubro, é mais fresquinho, então tem uma possibilidade aí mais tranquilo, né? Mas a gente vai avisando também. Bom, pessoal, então, tirando essas questões, vou pedir agora para a Milena mais 5 minutinhos, só para falar sobre a questão de avaliação e a gente poder focar aqui. Hoje o Matheus conseguiu vir também, e eu queria trazer para vocês, só antes de terminar de focar, que a gente tem uma questão para falar sobre a questão das lives que eu tinha comentado já, sobre a gente organizar, de manter, de começar as lives dos diálogos humanizadores, para nós fazermos na sexta-feira, de manhã, das 7 às 8, ou à noite, também em torno desse horário, né, de 7 às 8, ou de 6 às 7, que em Portugal seria em torno de 21 a 22, e se for de manhã, aí fica em torno das 10 às 11. Eu tinha colocado aqui em algum lugar, só preciso fechar essa conversação com vocês, porque esse é um ponto que a gente precisa só definir, tá aqui. 7, né, Brasil, e 10. Na verdade, Luiz, você disse que mudou o horário, então vai ser 11 horas da manhã, né? Não, muda
no fim deste mês. Tá. Então não mudou ainda. São Ainda 3 não. horas. Depois são Ainda 4. são 3 horas, certo? Certo. Então, por enquanto, ainda é 10 da manhã. Depois vai passar para 11 da manhã. E depois, se for 19, vai ficar um pouco tarde. Talvez tenha que fazer um pouquinho mais cedo, 18, né? Mas, dependendo do dia, a gente pode organizar se alguém de Portugal participar. Mas qual que seria a ideia? A gente falar sobre as construções que nós estamos fazendo aqui. Então, nós estamos falando agora sobre a construção da avaliação da aprendizagem, e aí nós organizamos a avaliação da aprendizagem, vemos pelo menos 2 pessoas daqui para participar, não precisa ser todo mundo sempre, vocês falarem, não vou ter agenda, tudo bem, mas pode ser 2 pessoas que poderiam, a cada semana, a gente pode fazer uma escalinha e ver, para poder falar sobre os assuntos que nós estamos constituindo aqui. Aí eu queria ver com vocês se tudo bem, se a gente já poderia começar e ver se já teriam 2 pessoas, que a gente traria essas primeiras construções de diálogo. O que vocês veem sobre? Tem alguém que vê, tem algum ponto, ou tudo bem a gente já começar a fazer essa movimentação? Tudo bem? Tá. Alguma dúvida? É que eu já tinha explicado antes, mas aí estou explicando agora com mais simplicidade. Qual que é o motivo? É para mostrar a construção que nós estamos fazendo e ajudar as pessoas a entenderem e verem que é possível fazer, que está acontecendo em vários locais, que as pessoas que têm interesse, fome, vão fazendo, né? Sim, Rosângela. No meu caso, a única questão é, se for manhã, eu não posso, porque eu estou na universidade, né, assim, na sala de aula, de 8 às 12, agora, às sextas-feiras. Mas à noite eu posso, aí tanto faz, 6, 7. Ótimo, então. Então, a gente organiza para quem na semana puder de manhã e para quem na semana puder à tarde. Para esse começo, já teria alguém que gostaria de começar? Não precisa ser amanhã, não. A gente pode marcar para a próxima sexta-feira. Alguém gostaria já de abrir essa questão para a gente falar sobre a questão que nós estamos trabalhando aqui, olha, que é justamente a aprendizagem, e a gente pode começar até pela pergunta do Matheus. Aí, Matheus, quem sabe você se anima, a cara dele, e aí a gente começa a fazer esse desenvolvimento para falar e dialogar sobre essa questão, e quais seriam essas mudanças. Mas não precisa ser especificamente você, não, estou só perguntando para ver se alguém gostaria já de começar. Teriam 2 pessoas? Bom, eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho, tá? Para ver se alguém gostaria de começar essa questão comigo para a gente fazer. E vamos voltar, então. Eu boiei, sinceramente, a começar o quê? Eita, nós. Eita, sou. Oh, meu Deus. Tá, o trem passou. Perdeu o trem. É porque Perdeu. ele semana passada, Zizi, eu acho, não sei, acho que não. Foi. Ele perdeu, mas eu falei aqui, mas acho que não entendeu. Matheus, a proposta, eu coloquei escrito e também falado no vídeo e aqui, rapidamente, só para a gente não pegar muito tempo. De nós fazermos lives nas sextas-feiras, que pode ser de manhã ou no final da tarde, com qual motivação e construção? Para a gente poder demonstrar a construção que está sendo feita e poder apresentar essa construção também com relação a essa dinâmica. Que bom, Helder, que bom que você pode voltar também. Dá um abraço na sua filha. Então, nesse sentido, seria 2 pessoas escolheriam para estar na semana, para a gente poder, comigo, para a gente poder fazer uma live, não precisa ser muito longa, uma live de meia hora que seja, não precisa nem ser 1 hora, pode ser uma live menor, para a gente dialogar um pouquinho e trazer essa questão sobre o que a gente está constituindo aqui, certo? No caso, por exemplo, da pergunta que você fez, que fiz o exemplo, falarmos sobre ela e dentro da construção que nós fizemos aqui. Então, nós organizamos uma base, um roteiro, base, para essas 2 pessoas estarem falando, certo? E representando esse grupo. E fazer uma escala, não precisa ser sempre a mesma pessoa, claro que não. Vai mudando, porque aí não pesa para ninguém. Eu me comprometo, claro, em abrir e manter, porque eu estou nesse movimento de fazer. Mas, mais 2 pessoas comigo, e aí a gente deixa mais um espaço na live do Instagram, se alguém quiser entrar e fazer uma pergunta, ou complementar e tal, entenderam? Entendeu, Matheus? Essa parte de roteiro base não ficou claro, não. O roteiro base é com relação ao que a gente está construindo aqui. Então, por exemplo, se foi feita a sua pergunta, a gente começou a desenvolver,
a avaliação da aprendizagem. Aí vieram várias formas de constituir a aprendizagem aqui. Nós podemos escolher de qual delas vamos falar. Por exemplo, diálogo sobre mudanças paradigmáticas da avaliação. Aí nós vamos falar da forma de avaliação das competências dos projetos de aprendizagem e portfólios, ou menos, só dos projetos de aprendizagem. E aí trazer essa referência sobre os projetos de aprendizagem, do que você sabe ou do que você não sabe, ou até das questões dos questionamentos e os pontos que tem. Claro que cada um se escolhe dentro daquilo que vê que é possível, né, trazer e complementar, e assim vai. Milena, acho que a mãozinha, mais 5 minutos, por favor, que a gente já entrou em outros assuntos, mas de 5 em 5 a gente chega lá. Então, seria nesse sentido, entendeu? Mas quem não se vê bem para participar, tipo, não, olha, eu acho que eu ainda não estou conseguindo chegar nesse ponto, não teria muito para dialogar, não é obrigatório. A pessoa pode se colocar, olha, vou aguardar um pouco mais, estou vendo ainda, e só quem vê que realmente gostaria de participar para dialogar, trazer essas questões, estaria fazendo, entendeu? Aí a escala seria isso, de 2 pessoas pelo menos, ou uma. Pode ser uma pessoa também por vez, porque a gente deixa 2 lugares para outras pessoas entrarem também. É de 1 a 2. Foi essa proposta que eu fiz para a gente ratificar essa construção das redes, demonstrando a construção que está sendo feita e motivando as pessoas a fazerem. Porque, assim, tem muita, desculpa o termo, tem muita porcaria por aí. Nós precisamos trazer coisas boas, construtivas, ajudar pessoas a verem de outra forma, porque as porcarias estão ganhando muito canal. O que tem de coisa de inteligência artificial para a educação, que é a resolução da educação, é fortemente sendo dita, enquanto de humanização tem muito pouco. Então, seria nesse intuito também da gente poder disseminar o que a gente já está construindo, né? Mas não sei se agora ficou mais claro. Rosângela, está com a mãozinha levantada? Era só para dizer assim, né? Por exemplo, eu não sou expert em avaliação, né? Estou caminhando ainda nesse processo. Desde que eu comecei a lecionar para hoje, eu acho que já avancei muito. É assim, o que eu quero dizer é, tipo, eu topo, entendeu? Porque eu meio que topo tudo. Mas não quer dizer que, tipo, eu vou lá, abalar, falar tudo de avaliação, porque eu não tenho tu sabes dizer, esse aprofundamento. Mas já faço coisas que eu acho que é interessante, né? Eu, às vezes, não faço mais por aí. Tem um olhar que eu acho que já amplia mais para o público que estiver vendo. E se não for 1 hora, se meia hora, eu topo, tal. Certo? Eu Sim. Aí, assim, era isso para dizer, né? Que, assim, eu acho que se a gente for ficar expert, deixar ficar expert para estar falando das coisas, eu acho que faz parte, né? Esse diálogo com quem acompanha a gente, o Insta. É isso. Não sou expert, mas eu topo. Sim, é nesse sentido. Não é para dizer aqui, não é para ter os deuses dourados. Aqui é para a gente ter coração, e a gente tem, e ter humanização do que a gente faz, e nós fazemos. Cada um faz na sua localidade, dando a sua possibilidade, mesmo que seja em pesquisa, não tem problema. Eu estou pesquisando sobre, eu queria trazer o que eu estou pesquisando dentro dessa Constituição, por exemplo, de competências. Eu vejo que competências eu poderia falar bem, ou de autoavaliação. Vejo que é uma construção importante falar sobre autoavaliação, que a gente não traz. Então, seria para a gente poder falar dessas questões. Mas só quem se sentir firme e seguro, tá? Não é obrigatório, não é um sentido desse, para a gente começar a desenvolver esse processo. Inclusive, assim, gente, todo educador, e que trabalha com humanização, e que trabalha com mudança e transformação, precisa trabalhar também a oratória e a correspondência com a sua prática, porque, assim, a gente sabe que as pessoas que fazem um trabalho muito ruim de ensino e de quantificação falam pra caramba, falam muito bem, têm uma exposição enorme e levam muitas pessoas, inclusive jovens e crianças, para desinformação e para pior, para até achar que coisas como a inteligência artificial vai resolver o problema do mundo, né? A inteligência artificial agora não precisa mais de professores. O que eu tenho ouvido isso na neuropsicopedagogia, na psicopedagogia, que não há mais necessidade de professores, agora a inteligência artificial vai tomar tudo, ela vai ser a construção de aprendizagem do ser humano. Então, assim, nós estamos num momento que a ideia é que a gente consiga, né, ter a nossa voz ouvida também sobre essa questão, mas não numa forma de ataque ou confronto, nada disso, e sim nesse sentido de pegarmos uma das construções que nós estamos fazendo, desenvolvermos ela e falarmos sobre, colocando sobre como vemos o que pode ser feito, o que nós fazemos na nossa prática, ou o que nós vemos das práticas dos nossos amigos,
que nós já vimos que é muito bom ser desenvolvido, que está funcionando também, né? Sim, é. Olá, gente querida. Boa tarde, boa noite. Então, a inteligência artificial, né, é uma questão, perguntar isso mesmo. Eu deixo a pergunta. Ela não é a solução para a educação? E para o instrucionismo, não é a solução? Se a educação, em grande parte, ela é instrucionista? E qual o papel do professor? Ele vai ficar mais importante ou mais desimportante com as inteligências artificiais? Helder, se você puder anotar essas perguntas, que aí já tem até para o dia para a gente conversar, já tem os pontos, né? Colocar aqui também no nosso documento. Você não convidando o Miguel de Nicoleles para esse encontro, eu faço a pergunta. Não, ele vai amar, porque o Miguel Nicoleles, ele é totalmente, ele está escrevendo um livro agora que é o Nem, nem inteligente, nem artificial, que é sobre a inteligência artificial. Sim, então, sim. Vai ser ótimo, eu entendi, é uma ironia, né? Tipo assim, ele adora isso, então, Vai claro. estender, É. Vai ser um seminário. Sim, sim. Vale a pena ver o YouTube que ele faz com Lucilena Galvão, em que ele vai falar justamente do poder do analógico. E quanto mais se desenvolve, ele vai colocando uma tese, assim, uma hipótese, quanto mais se desenvolve o digital, mais o analógico se demanda. E aí começa a conversa. Sim, com certeza. Milena, é para ver o tempo novamente? Mais 5 minutinhos? Estamos... Tá indo bem, é assim mesmo. 5 a gente chega lá. Bom, pessoal, então, se você puder marcar, então, aqui embaixo no documento, essas questões, você pode colocar aqui embaixo, assim, questões já de proposta para serem faladas, a gente dialogar, né, nas lives. Que aí dá para ver também para marcar. E se você quiser começar também comigo essa questão, é possível também, tá? A sugestão era a gente preparar com relação aos materiais que nós vamos desenvolvendo aqui e trazer uma apresentação lá, mas também tem temas que, se a gente quiser tratar como, por exemplo, essa questão do instrucionismo, inteligência artificial, propostas também são muito bem-vindas para a gente poder dialogar lá, tá? É aberto, não é especificamente só a construção que nós fazemos aqui, mas a construção que nós fazemos aqui é de aprofundamento, né? Então, esse também é um aprofundamento, né? Podemos falar sobre essa questão também, né? Certo, então, alguém gostaria de já se indicar para a semana que vem, ou prefere ao longo da semana se indicar? Eu posso deixar também ali no chat. Helder, você gostaria? Essas perguntas aí, elas estão vivas em mim, assim, tem algumas hipóteses, algumas construções que a gente tem construído já, nosso arcabouço teórico e prático pode dar boas respostas para essa questão que está tão premente aí, e que está na agenda, acho que o pessoal vai gostar de assistir, vai, né, aí, assim, juntos nós somos melhores, né, quem puder participar sobre essa relação entre analógico e digital, né, a inteligência artificial, ela vai acabar com, ela é a solução, né, da educação, é a solução dos modelos de ensino. Sim, se você puder escolher uma questão e colocar, aí a gente pode ir trazendo as outras questões interligadas a essa, porque aí dá para ser o chamado, né? Fica mais fácil. Ok. Rosângela? Eu vou com o Helder. Se rolar mesmo, eu vou. Porque também é uma questão que eu tenho Miguel Nicoleles, o que ele fala, eu acompanho muito as falas dele sobre isso, né? Então, a primeira coisa que eu quero falar é que eu uso inteligência artificial, né, em mim. Aí eu não sei se experiência, né, 47 anos, saber escolher coisas dentro daquilo que eu acho que são os meus valores. A inteligência artificial tem me catucado para eu ir atrás de muita coisa, né, de livro, de tudo, perguntando da forma que eu acho que é a forma de vida, por conta da bagagem que eu acumulei nas minhas experiências de vida, né? Então, é o que eu falo para meus alunos, sobretudo na universidade, né? Não vamos demonizar. A tecnologia está aí para tudo, na medicina, na engenharia, para pedir uma comida hoje, né? A gente tecla numa coisa, mas é preciso ver que vieses
como o Zizi disse aí, super mega concordo. Educador, político, todo mundo que vai por um caminho desse aí, que tem milagre para a educação, milagre, entre aspas, fácil, tem uma oratória top e consegue um monte de link. A gente não pode ficar escondido, né? A gente tem que realmente trazer à tona o que a gente vem discutindo. Eu vou com o Helder. Combinado, então. Então, eu já liberei. A gente se fala durante a semana para ver as miudezas do que a gente seria mais o sentido, né? Sim, a gente pode combinar certinho, né? Mas aí, desculpa, eu vi mais uma mensagem aqui. Ah, tá. Aí, Lorena, se algum dia você quiser também, ou se você quiser entrar também, seja bem-vinda, tá? A gente organizou, assim, pode ser de 2 pessoas, de 1 pessoa até de 3 pessoas. Se você quiser entrar nessa primeira também, fica à vontade, tá? Zizi? Pode falar. Não, eu só queria colocar, até escrevi, porque eu não queria cortar o pessoal, mas esse tema que você e o Helder estão falando, também acho que para a primeira reunião aí, para live, né, eu acho muito legal, porque já puxa o público, a gente tem que pensar, porque tem que ser um tema que já tenha algo atual, né, e eles precisam ouvir falas com o nosso olhar, com o nosso perfil. Tem muito material aí distorcendo muita coisa, gente. Apesar da gente saber que os filtros existem e tal, mas tem muita gente sendo levada por conceitos e práticas de oratórias que distorcem muita coisa. É muita fala e pouca experiência e conteúdo real nessa questão. E eu concordo contigo, eu não assisti esse vídeo, vou até procurar aqui do Nicoleles, Lúcia Helena Galvão, que você falou, porque tudo que a gente vê nas práticas, as pessoas procuram os suportes, procuram voltar ao passado mesmo, para o analógico, porque o digital está deixando, né, tanto esse mundo da educação quanto a realidade em si, as pessoas estão muito, o vício está muito grande, o digital está dominando tudo, elas estão perdendo habilidades, a questão da neurociência, né, Zizi? A nossa área da neuropsicopedagogia, da interligação dessas áreas, está incrível, gente, com diagnósticos aí, que você vê que se você voltar à prática, você vai desmembrando, acho show, show. Qualquer coisa eu vou estar lá vendo vocês. Nossa, apaixonada aí nas falas. Obrigada. Estamos juntos, tá, gente? A gente pode fazer várias falas. Mais 5 minutos, Milena, por favor. A gente pode fazer várias falas, inclusive, né? Mais vários dias também, e a gente define quais vocês veem importantes também. Porque, assim, eu vejo muito importante depois a gente focar também em fazer a avaliação da aprendizagem e trazer cada uma dessas, sabe? Falando sobre, trazendo, porque isso aí vai ser muito importante para as pessoas também terem uma visão de como funcionam essas construções, porque as pessoas não pensam, é incrível como não integram muitas vezes que é possível isso ocorrer, né? Mas é só trazendo uma base. Sim, Helder? Vamos conversar sobre isso, né? E essa relação do analógico digital não é uma questão de 100 anos para cá, ela é muito antiga, né? Porque a gente pode falar dessa relação entre o humano e o condicionado e o robotizado, né? E isso faz parte até de algumas sagas, né? Como Star Wars, como Matrix. E dessa relação também entre educar e adestrar. Se confunde. Então, por exemplo, às vezes se fala que não pode usar o digital, porque agora é proibido, que o digital está robotizando as pessoas. Mas a matriz para a casa de matemática que o professor está usando, tem 50 anos que ela usa, e que ela está usando, porque foi dada por uma outra pessoa. Ela só muda o cabeçalho e com a inteligência artificial melhora as figurinhas. Mas o condicionado continua. Então, eu estou com um estudo sobre o uso da inteligência artificial de pessoas, de leitores ativos e de leitores passivos, tá? E a desconstrução da memória, da desidentificação e da TDAH e outros problemas, e a construção de um leitor ativo com suporte de leitura da inteligência artificial.
É um estudo de colaboração internacional, vou compartilhar com vocês, que um dos principais pesquisadores é do MIT. Tá bem legal. É bem legal, assim, a orientação, porque remonta até mesmo, estou lembrando aqui, eu gosto muito de filosofia. Há um caos que Platão conta no Fedro, em que ele vai falar que quando Tote, que é o deus da sabedoria dos egípcios, ou Hermes, ele vai entregar um presente para o faraó, maravilhoso, que vai mudar a humanidade a partir daquele momento que ela abrir aquele presente e utilizá-lo, que era a capacidade de ler, de escrever e ler. Quando o faraó recebe esse presente, ele fala, eu não sei se isso vai ser bom ou ruim, que agora que a humanidade vai aprender a ler e escrever, vai vir o esquecimento. É interessante isso, porque essa relação entre a estrutura, que é importante para o aprendizado, e o condicionamento, é algo que está presente desde a mais remota época, né? Então, esse é um teaser aí para nossa conversa de sexta-feira. Eu venho para o lado de cá, viu, Ganf? Não fica de espectador, não. Vem para o lado de cá, vem para a mesa. Isso mesmo, Luiz. Bom, para participar um pouco da discussão, para lançar aqui algumas questões polémicas aqui do outro lado do oceano, mais pertinho onde os mísseis estão a cair, infelizmente, o problema da inteligência artificial e o digital é uma discussão que já não se pode ter. Ou seja, o digital já passou, essa discussão já passou, porque senão nós não estaríamos aqui, frente a frente, certo? E toda a gente gosta disso. E o pessoal não deixou de ler por causa do digital. Eu costumo dizer assim quando me perguntam sobre a inteligência artificial. Eu não gosto de nada do que é artificial. Nada. Porque nós somos seres naturais, criados pela natureza, e, portanto, tudo o que é natural, ok, é aquilo que faz sentido. Deixem-me fazer aqui um parênteses só para dizer que e podíamos lançar aqui uma discussão enorme sobre como é que o futuro vai ser quando mulher não tiver mais com homem, né? Como é que vão nascer crianças? Porque isso é antinatural, mas eu não vou por aí agora. Vamos voltar à natureza das coisas. Eu só uso inteligência artificial quando a minha inteligência natural já não me permite fazer certas coisas. Vou dar outro exemplo. Quando um cachorro, como vocês dizem, não tem uma pata, eu consigo construir uma pata artificial para ele continuar andando, não é? Com 4 patas. Portanto, se a natureza não lhe deu uma 4ª pata, eu consigo artificialmente criar essas condições. O problema está quando nós começarmos a substituir o que é natural pelo que é artificial. Se fizermos isso, rapidamente vamos deixar de pensar. Mas isto é um ciclo vicioso. E ao deixarmos de pensar, vamos com certeza chegar à conclusão de que pensar faz falta. E, portanto, o ser humano vai se readaptar. A inteligência artificial não é um problema em si só, ok? O que é um problema o problema está na forma como nós usamos a inteligência artificial. Se usamos a inteligência artificial para substituir a inteligência natural, vamos ter um problema. Se utilizamos a inteligência artificial para fazer aquilo que a nossa inteligência já não consegue fazer, vamos ter um aliado, não é? Portanto, não se trata de sim ou não. Trata-se de usar bem com propósito. Mas deixem-me dizer uma coisa. A raça humana vai saber adaptar-se como se adaptou quando foi criada a máquina de escrever, quando foi criada a televisão, quando toda a tecnologia foi criada, nós adaptámos e evoluímos. Embora algumas pessoas não tenham evoluído. Mas isso é outra questão, não é? Pronto. Portanto, a questão está aqui. O papel das escolas é fundamental, não é? Não podemos nem fazer com que a inteligência artificial seja alguma coisa perversa para as crianças e também não podemos fazer dessa inteligência artificial a forma de resolução de todos os problemas.
Portanto, assim como um livro é bom, uma tela também é boa. Ok? Obrigado. Sim, Luiz, com certeza. Tem uma integração, mas Helder, Milena antes, não? Ah, então, é interessante esse diálogo entre o analógico e o digital, né? Isso que é questão de, por exemplo, quando eu faço pergunto que a pessoa quer aprender, ser, fazer, sonhos, a gente cria um roteiro juntos de perguntas, né? E eu, como educador, eu vou trazendo outras questões, né? E, por exemplo, que trabalham alguns conteúdos necessários, né? Por exemplo, quando a criança quer saber, por exemplo, como cuidar de um pet. Eu pergunto se aquele pet que ela está falando, ele é vertebrado. Qual que é a relação dos vertebrados com o ser humano? E não criar uma descendo, né? E aí a criança, muitas vezes, ela utiliza a inteligência artificial. E ela não fica como ponto final. Porque quando a gente trabalha o dispositivo de partilha de saberes, aí que começa a construção. Porque assim como um livro, o livro não tem um fim em si. Eu conheço muitas pessoas que leem livros junto comigo, eu falo, o que você entendeu do livro? Ah, não sei. Você anotou alguma coisa do livro? Não. Eu li o livro. Eu li Paulo Freire, eu li a Pedagogia do Oprimido. Ah, mas o que você entendeu? Tentando dizer, não tem nada. Eu falo, o livro, ele não é um fim em si. Ele é um mapa. Você não lê algo que relaciona com você e com o mundo, você não caminha, não age, não transforma. Conhecimento de transformação. Então, a partir dessa visão, quase que acerto, às vezes, o uso, tá, da inteligência artificial no começo, mas é um tema gerador, as informações ali, para ela dizer o que ela, para se implicar em relação ao que ela entendeu sobre aquilo. E no coletivo, as crianças, os aprendizes em geral, eu falo criança porque, né, meu foco mesmo é criança, né, seja de 80 ou 6 anos de idade, a criança, ela começa a dialogar com outras, criando significados. Então, existe esse momento do analógico para o digital, mas também tem a sucessão também do digital para o analógico. Por exemplo, nesse caminho que eu falei aqui da tutoria, que é do roteiro da pesquisa até a partilha dos saberes. Esse processo de pesquisas, né? Envolve livros, entrevistas e inteligência artificial também. Eu gostaria de colocar aqui também, para depois retomar na sexta-feira que vem. Rosângela, você vai falar? Não, só complementando também a fala de vocês, né, para a gente pensar. Eu tenho visto muito movimento aqui em Recife, e acredito que pelo mundo afora, momentos de chamadas gratuitas, muito divulgadas na internet, para viver esse analógico. Eu gosto, sabe? Ai, modinha, não sei o quê. Eu gosto. Eu tô até inscrita. Sábado eu vou com minha filha para um evento chamada... Até publiquei agora, viu, Milena? No grupo da gente. Mulheres... Mulheres Leitura... É uma livraria que tem aqui no Recife chamada Livraria Jardim. Eu já tinha me afeiçoado a uma publicação, eu acho que foi na Holanda, meu Deus, não sei bem em que local, mas de uma rave de leitura. Achei muito massa e quis, inclusive, copiar, né? Porque eu sou bem cara de pau. Coisa boa, copio. Para a gente fazer lá na universidade. Uma musiquinha, umas cadeirinhas de praia. Vou falar com a reitora. Umas cadeirinhas de praia, uma musiquinha debaixo de árvores, porque minha universidade é muito arborizada. Para a gente fazer essas raves de leitura. E aí vai ter agora. Eu vou para conhecer e vou como participante, sábado. Vou eu e minha filha. Eles fizeram uma temática feminina, por conta do 8M, né? De 8 de março. Aí fizeram para a mulherada. Aí a gente vai. E aí, uma livraria que tem com a... Não é? Também, Luiz. E a outra coisa, adorei essa metáfora de Luiz, do cachorro, da pata, que o problema e já vou usar em aula, Luiz, sobre quando for falar IA, adorei. O problema é quando a gente arranca a pata boa, natural, para botar uma prótese. Né? Quando o Luiz me disse isso, na hora eu, caramba, que sacada massa, para explicar essa coisa do digital em si, né? Graças a Deus que tem coisa artificial, senão pessoas com câncer no osso não usavam impressora 3D para colocar osso no lugar,
Na época da pandemia, a universidade fez um monte daquelas esqueci o nome agora, face mask, sei lá como é que chama, tem um nome especial, para poder, né, o pessoal usar da área médica, de fisioterapia, de tudo, que cuidava das pessoas com Covid. Mas o problema é, como disse Luiz, quando a gente já tem, vamos dizer, uma bagagem para fazer tal coisa, mas por preguiça, eu não vou ficar escolhendo palavra não, mas por preguiça, por alguma coisa, a gente vai delegando tudo para IA. Né? Ou seja, é você tirar a pata natural, vai lá, né? Não, deixa eu tirar a pata boa aqui, que ainda serve, tem muita coisa para botar uma prótese. Sei lá, veio essa loucura na minha cabeça e eu quis compartilhar com vocês. Ok. Depois você me manda 500 reais pela ideia, está bem? Fica à espera. Eu vou levar em fruta, em fruta. Pode ser. Muita fruta mesmo. Deve ser. Bom, se for fruta no preço do Brasil para a Europa, aí vai ser pouca. Mas se for fruta daqui, né, aí fica mais simples. Bom, o que eu queria colocar também nesse sentido é que eu vejo que o foco é trabalhar o campo da aprendizagem no sentido da cognição. Não é uma questão da utilização, porque o grande ponto é, se a criança não desenvolver, e o jovem, o adulto, não desenvolver o que lhe é natural, o que vai ocorrer é que ele vai ter problema na sua aprendizagem. Então, por exemplo, muitas crianças, eu tenho acompanhado crianças que elas estão completamente, como que eu posso dizer, eu não sei se vocês já viram um novo surto digital, que as crianças, elas simplesmente começam a gritar, se tira o celular da mão delas, elas começam a ter crises de pânico, elas começam a ter situações muito graves, porque elas foram imersas no mundo digital muito cedo. Foi entregue para um bebê, e isso é muito comum aqui no Brasil, não sei se na Europa é tão comum assim, eu sei de alguns processos, outros não, em alguns países mais, em outros menos, então tem uma diversificação, mas no Brasil está sério, está gravíssimo. Das crianças, realmente, os pais tentam tirar os celulares, entregam quando é bebê, para começar a mexer e não ficar incomodando e tudo mais, e depois, quando a criança ela cresce um pouco mais, né, 4, 5, 7 anos, tenta-se tirar o celular porque vai ficando muito tempo, aí vai se tornando um processo cada vez mais vicioso. E aí o que ocorre é que a criança entra num processo, inclusive, de trauma cerebral. E trauma por quê? Porque você não consegue, isso o Helder falou na questão da interpretação, e muito bem colocado pelo Luiz também, da situação, né, do que é natural. Quando você não desenvolve o que é natural, você está tendo tempo no digital. E o problema é que a aprendizagem não é digital. A aprendizagem ela é orgânica, é natural, você precisa mover os sentidos. E o digital é muito pobre, é uma pobreza de sentidos. Porque você só tem uma base com relação àquilo que você está desenvolvendo. Por exemplo, se as crianças vivenciassem a reunião que nós estamos vendo agora, aí sim, aí seria uma construção excelente da utilização digital. Mas a realidade é que não estão. O que elas estão interagindo são com jogos condicionados, pré-programados, com processos de muita excitação, de muita dopamina, de muitas questões que geram muitos picos cerebrais, e isso leva a um processo de vício. Então, assim, sim, é da forma como nós utilizamos. Eu vi que o nosso tempo fechou, mas eu queria solicitar só mais uns minutinhos para a gente, porque atrasou um pouquinho, para a gente poder pelo menos fechar. Tudo bem, 5 minutos? Para a gente poder fechar. Se alguém tiver com alguma urgência, é só colocar também. Mas só para fechar a reflexão também, dessa questão dos vícios. E mesmo os adultos estão ficando com esses vícios. Mas isso acontece porque a gente sabe que as pessoas não têm discernimento e nem consciência. E isso é uma realidade. Então fica difícil trabalhar esse campo de educação sem trazer a aprendizagem que não é você dizer, olha, vamos tirar a inteligência artificial. Não tem como, ela já está integrada. Em algum momento ela também vai ter a sua utilidade dentro do seu processo. Mas primeiro que dizer que a inteligência artificial é inteligente, já começa uma questão de distúrbio, porque a inteligência artificial não é inteligente, ela é um algoritmo, é uma programação feita por pessoas que querem que você tenha aquele tipo de utilização e otimização. Ela é excelente para otimizar os processos? Sim, mas crianças precisam de otimização de processos? Não, porque se a criança não vivenciar o campo dela de busca, interpretação,
e vivência daquilo, ela já tem a resposta pronta, o que vai acontecer com ela? Ela não vai conseguir interpretar depois. Ela vai se tornar um jovem que vai ter dificuldade de interação. Então, só queria trazer umas reflexões que eu vejo que é importante a gente, que é a diferença entre o que é uma inteligência natural e saber que inteligência artificial não existe. Existe, sim, uma programação em um banco de dados que faz uma construção para que nós tenhamos programas e processos otimizados, né? Então, eu só queria trazer essa reflexão mais aprofundando. Mas a gente pode fazer o seguinte, como esse tema é muito, queria deixar uma sugestão, é um tema que está muito em alta também, muito questionado, polêmico e tudo mais, de nós continuarmos eles na próxima semana, antes da gente até fazer um campo de falar sobre ele, que a gente pode até preparar um pouquinho mais e marcar para ser a última semana de março. Que essa semana agora, só para a gente organizar aqui, última semana não, pode ser na semana do dia 20. A gente teria mais uma semana para elaborar bem essa questão e trazer uma construção que fale claramente, porque não é uma questão de ser contra, nem a favor. É uma questão de conscientizar por que está causando esses problemas e o que nós podemos fazer, por exemplo, e focar para trabalhar a aprendizagem de sua forma natural. Né? O que vocês acham? Eu queria dar essa sugestão. Tudo bem? Eu acho bem legal, Zizi. A gente vai evoluindo nas discussões e pegando mais repertório para na hora que for para a live ter muita, como diz, muitas experiências trocadas para ter bem o respaldo, né? Eu acho muito legal. Perfeita a tua ideia para mim. Combinado, então? Então, a gente fica nesse processo de reflexão para a gente dar mais uma aprofundada. E, assim, gente, a gente não saiu da aprendizagem, tá? Porque isso é coisa, assim, na verdade, isso é uma das questões complexas, é uma problematização da aprendizagem, essa. Porque tecnologia usa ou não usa com as crianças. Se você, assim, eu vou fazer uma pergunta para nós aqui, só uma enquete rápida. Se nós pudéssemos usar ou não usar, vocês usariam ou não? Quem usaria, levanta a mãozinha. Zizi, é uma falsa questão, volto a dizer. Nós todos usamos máquina de escrever. Todos usamos máquina de escrever. É uma falsa questão isso. Ok? E jogar fora um mundo que é digital é deitar as crianças ao abandono, não é? Portanto, vamos integrar. Integrar é a palavra. E reparem uma coisa só no instantinho para fechar, se não se importam. Se alguém pensa que vai escrever um livro com recurso à inteligência artificial, o que vai fazer é jogar no mercado um livro com recurso à inteligência artificial, fazendo com que as pessoas percebam que cada vez mais há no mercado livros com recurso à inteligência artificial e então elas vão questionar. Não preciso comprar o livro porque eu próprio também vou à inteligência artificial e ela me dá o mesmo. Portanto, isso faz com que o mercado evolua. É uma falsa questão, ok? Não, com certeza. Eu estava brincando com essa questão aqui justamente para trazer a reflexão, né, sobre o que nós estamos vivendo agora, mas entendendo que essa construção da inteligência artificial, ela não é inteligente. Por isso que a gente precisa ter muita clareza para falar sobre essa questão de aprendizagem, porque o que eles estão tentando fazer? Eu vou falar uma coisa para vocês, em off, não vou dizer muitos nomes, e está gravando, mas eu posso falar isso de uma forma a não expor. Tem um movimento muito grande, mundial, inclusive, mas fortemente em lugares assim, de grandes big techs e tudo mais, que elas estão focando para chegar no momento que o professor não exista mais, que seja só uma construção da inteligência artificial com as crianças, porque não precisa do professor para trabalhar a aprendizagem. A gente pode dizer, por exemplo, que isso pode ser que não aconteça, só que tem uma questão até das universidades que estão trabalhando. Vocês sabiam que a maioria dos materiais que são feitos não estão sendo feitos mais por professores, e sim estão feitos pelas inteligências chamadas artificiais? Então, o que está acontecendo é uma codificação de uma forma única de conhecimento que não é o nosso futuro, nem o nosso presente, é o nosso passado. Porque a inteligência artificial é um banco de dados. Ela não tem base de criatividade, ela vai pegar tudo do passado e apresentar para nós num processo de otimização, todos os dados sobre aquilo.
mas do passado. E também muitos dados que são da internet que não têm legitimidade com relação ao campo científico. Então, isso a gente pode trazer, inclusive para as crianças terem em base que não é uma questão que é para elas seguirem, elas não são seguidoras, elas precisam ser questionadoras sobre as construções, inclusive das aprendizagens que elas têm. Mas deixa só essa referência, eu vi que a Mariana levantou a mão, a Lorena também, eu sei que nós passamos um pouquinho, só queria fechar com tudo bem com as mãozinhas que tinham sido levantadas para depois a gente já fechar? Lorena, você deixou a mão levantada? Não, é porque eu queria colocar só uma questão, mas eu sei que está fechando o tempo, só se o pessoal não tiver nada em alguns minutos. Senão, eu deixo para a próxima. Mais analógica com vocês, então, eu agradeço pelo tempo que vocês dedicaram aqui. Para eu valorizar a sua fala, Câncio, eu preferiria que fosse em outro momento, por causa das outras coisas que eu tenho que fazer. Ok. Para valorizar o analógico. O digital aqui está em xeque. Nós vamos fazer a coisa aqui. Vamos estender, vamos tirar ou vamos dialogar com devagar? Concordo com vocês dizendo aí, a gente tem que integrar aí, Luiz falou uma coisa essencial, o modo de utilização da tecnologia. Inclusive, tem até esses balões aqui, vocês não imaginam, vocês estão vendo um monte de balão aqui atrás de mim. Inclusive, fui só compartilhando essa vivência, fui pegar em vários locais balões, sábado à tarde, agora nós vamos fazer uma coisa bem real aqui, no espaço que a gente tem para as crianças, e eu acho que vão viver um pouco desse analógico aí. Mas a tecnologia vai estar apoiando como ferramenta, não como vida. Se não fosse a tecnologia, a gente não teria sido você estudinho, a gente não O cérebro é uma tecnologia? Claro. Sem dúvida. A tecnologia nos ajuda. Mas se fosse para escolher essas pontes aqui. Pessoalmente, mas não é impossível, né? Não é sem condição. Só uma questão, a Mariana estava com a mãozinha levantada também. Mariana, se puder colocar aí, a gente encerra, porque tinha faltado você. Não, eu levantei a mão para participar da enquete, na verdade, de dizer que eu iria usar, sim. Eu acho bem interessante a ideia de integrar, assim. Tem uns eventos muito legais, a gente faz aqui o Brincadeiraço, que é uma tarde inteira de brincadeiras, e aí todo mundo tem que brincar. E o encontro é com as crianças, com os adultos, para brincar, soltar pipa, recuperar brincadeiras antigas e brincadeiras novas também. Tem outro evento que eu acho muito legal, que está tendo bastante em várias cidades, eu estou acompanhando, quero fazer aqui, que é um encontro para leitura. É um monte de gente nas praças, assim, lendo, porque acho que é algo que complementa, assim, o problema é que a gente não tem ainda esse equilíbrio, né, esse saber fazer isso, né. Então, acho que é isso mesmo, é integração. Desculpa, hoje eu estou mais quietinha, a casa está bem cheia, assim, mas estou aqui com vocês. Obrigada pelo diálogo. Eu não sei o que é inteligência depois dessa conversa, eu não sei o que é mais informação, nem o que é conhecimento. Então, vocês me deixaram muito desassossegado, eu vou embora com esse desassossego, tá? Belém, Belém. Até mais. Tchau. Esse era o intuito. É o intuito da gente continuar aí aprofundando, tá bom? Tá valendo, queridos amigos, amigas. Até o nosso próximo encontro, então. Então, ficam as referências, os vídeos. Milena, muito bom, viu? A gente vai adaptando. Hoje foi mais corrido, dinâmico, mas é isso mesmo, tá? Tá valendo. Grande abraço, queridas amigas, amigos. Zizi, só queria te pedir desculpa por não ter participado ontem, minha amiga.